começando mais uma reunião de pauta aqui na COTV, nessa terça-feira, dia 15 de dezembro. Olha só, estamos aí no meio de metade de dezembro, caminhando aí para o fim de 2020. Bem, e antes aí de passar para a nossa pauta, apresentar o nosso participante de hoje, gostaria de lembrar os companheiros dos nossos recadinhos, que nós sempre estamos aqui lembrando desses recadinhos porque eles são importantíssimos para a nossa TV. Então, confere aí se você já curtiu esse vídeo. Se não, você já deixa aí seu curtir. Você também pode compartilhar o link da nossa TV 24 horas, ou então, separadamente, procurar no acervo dos nossos vídeos o programa de hoje. Mas faça aí, ajude-nos na divulgação do nosso link, do nosso canal. Isso aí ajuda aí a aumentar o nosso alcance. Tem também como você ajudar financeiramente a COTV, que é uma TV independente revolucionária. A partir do chat, você pode contribuir com super sticker, super chat, e também tornando-se um membro. Nessa modalidade de membro, você contribui mensalmente para o nosso canal. Então, você garante a nossa renda mensal para a gente sempre estar melhorando aqui os nossos equipamentos, melhorando o que for necessário para ter uma TV revolucionária, independente, de muita qualidade. Bem, dados os recados, eu sou a Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, e de terça-feira nós temos a participação do companheiro Diogo, direto lá de Curitiba. Bom dia, Diogo. Bom dia, Isa. Bom dia a todos que assistem a Causa Operária TV. Muito prazer estar aqui de novo nessa terça. Vamos comentar as pautas aí dessa terça. É isso aí. Bem, nós, como de costume, no reunião de pauta, nós não deixamos nenhum dia aí de acompanhar a situação da pandemia, não ignoramos aí a gravidade e a calamidade, né, que é essa pandemia. Então, nesse sentido, nós sempre começamos aí comentando sobre a pandemia, mas hoje é, é o tema principal do nosso programa, dado aí a marca que os Estados Unidos atingiu de 300 mil mortos. Eu acho que, agora que eu vi ali no nome do programa está 30, mas vamos corrigir, é 300 mil, uma marca aí liderando a situação de mortes no mundo, né? Então, os Estados Unidos, só deixa eu conferir aqui o número de contaminados. Mas, como traz, né, o título, esse número aí de 300 mil mortos, e que deve ser maior também, né? Porque, com certeza, a política de subnotificação dos dados, dos casos, das mortes, não é uma exclusividade do Brasil, né? No mundo todo, com certeza, aí, muitos casos foram ocultados. O que os governos genocidas puderam fazer para ocultar a realidade, eles fizeram, né? Então, pode ser que esse número, de fato, seja maior, mas mesmo assim, mesmo subnotificado, mostra aí que os Estados Unidos, o país aí, liderança do capitalismo, um dos países central do imperialismo, não conseguiram conter aí o avanço de uma doença, de uma pandemia, né? Não não é que eles não tiveram os recursos necessários para fazer isso, eles simplesmente não quiseram salvar a vida da população, e com isso a gente vê essa catástrofe, né? Esse número altíssimo de mortes, num dos países que poderia ter colocado estudantes para bater de porta em porta das casas, para ver quem estava doente, poderia ter, de fato, feito aí um isolamento social sem deixar a população morrer de fome. Então, eles poderiam aí ter destinado uma renda para cada trabalhador para ficar em casa, deixar trabalhando só os funcionários, né, os trabalhadores essenciais, e dar aí um auxílio às empresas menores que precisariam ficar fechadas. Com certeza teria toda essa capacidade. Estamos falando dos Estados Unidos, né, um dos países mais ricos do mundo. Então, se eles não fizeram isso, porque eles não quiseram,
E claramente, né, como nós vimos no começo, foram aí destinados bilhões, trilhões de dólares para os grandes capitalistas, enquanto para a população não teve nenhuma política de testes, não teve nenhuma política. Essa ação, né, tomada pelo governo norte-americano, né, de abandonar completamente a situação da pandemia, ela se refletiu aqui no Brasil também, né? Aqui nós tivemos a mesma política diante do coronavírus e tanto que o Brasil está em segundo lugar no número de mortes, estamos com 180 mil mortes. E aqui também, né, não teve nenhuma política de testes, não teve nenhuma política de prevenção, nem nada perto disso. E aí nós podemos comparar, né, os Estados Unidos com países que têm muito menos recursos do que os Estados Unidos, inclusive aí por conta da política imperialista, eles têm uma dificuldade imensa de se desenvolver, de fortalecer a sua própria economia, mas não deixaram de atender a população, e isso mostra, né, que, dados os números desses países, me refiro a Cuba e Venezuela, tiveram aí números baixíssimos de contaminação, de contaminados e de mortes, né? Destacando Cuba, né, que teve aí pouquíssimos contaminados, e, se eu não me engano, 8 mil e alguma coisa, e 136 mortes. Lembrando que Cuba tem uma população parecida com a capital de São Paulo. Lá eles têm aproximadamente 11 milhões de habitantes, aqui em São Paulo 12 milhões. E aqui nós tivemos quase 15 mil mortes, esses dados são subnotificados, e quase 500 mil contaminados. E lá em Cuba não chega nem perto disso, porque, de fato, eles fizeram aí uma política séria, fizeram aí o isolamento social, ajudaram a população a se manter em isolamento, mas não morrer de fome. Fizeram aí uma política de os médicos passarem de porta em porta, vendo como estava a saúde da população. Tomaram medidas sérias diante da pandemia. E é um país, né, nos moldes aí socialista e tal, conseguiu não deixar que a situação fosse tão grave, né? Contrário aí de outros países, na questão também, temos a questão também da Europa, né? Na Europa, países, os mais ricos do continente, como a Alemanha, Itália, França, também apresentam aí números altíssimos de contaminação e de mortes, mostrando que não é a falta de dinheiro que atrapalharia aí enfrentar, assim, atrapalha, né? Mas o que de fato é responsável aí por esses resultados é o interesse dos capitalistas em salvarem a si próprio e deixarem a população largada. Bem, Diogo, já passo para você comentar e aí eu vou pegar aqui os dados certinhos dos Estados Unidos. Bom, é isso mesmo, Isa. O Brasil aqui, né, vale lembrar que vem seguindo todos os passos dos Estados Unidos desde sempre, né, desde a proclamação da independência, da República, né, lógico, fruto de mobilização, né, fruto de conquistas aí muito, de conquistas progressistas, né, do país, do povo, mas na causa do coronavírus a gente repete, né, a mesma política, né, por influência aí do imperialismo, por influência dos Estados Unidos, né, e não é à toa que a gente está também caminhando aos 300 mil mortos, né. A gente também não tem nenhuma política aqui que para barrar a pandemia, né, inclusive existe a guerra da vacina aí, né, que os capitalistas estão especulando sobre a vacina, e aqui no país a vacina não chega, ora chega como propaganda das próximas eleições presidenciais, enfim, uma coisa totalmente restrita, né? E que não ajuda em nada a pandemia, não ajuda em nada o povo brasileiro e a classe trabalhadora brasileira. Dessa mesma maneira também os Estados Unidos, né, igual você falou,
por mais que seja um país desenvolvido, né, rico, também não significa nada, né? A política neoliberal não se importa com os povos, né, não se importa com a classe trabalhadora, mas sim quer explorar ela ao máximo, né? Então, o repasse público aí, né, o repasse do dinheiro público não existe, né? Ele vai totalmente para os banqueiros, né? Vai totalmente para colocar panos quentes aí na pandemia, né, na crise econômica, né? E que nem na crise de 2008, nos Estados Unidos, o dinheiro, né, público só foi para os banqueiros. Então é a mesma situação de sempre, né? Então não é à toa também que os Estados Unidos tá em polarização, né? Os Estados Unidos tá uma panela de pressão muito forte, né? Que nem aqui no Brasil também, né? E a qualquer faísca, né? A classe trabalhadora, né? O povo norte-americano sai às ruas aí para protestar. Bem, então, aqui com os dados, né, dos Estados Unidos, 300 mil mortes por Covid-19, eles atingiram essa marca nessa segunda-feira. E na semana passada a gente até também noticiou, né, que o país estava batendo o recorde de mortes, com mais de 3 mil pessoas morrendo em 24 horas. E aí, aqui nós temos a progressão, né, das mortes. No dia 27 de maio, eles atingiram a marca de 100 mil mortes. Depois, dia 29 de julho, 150 mil mortes. 22 de setembro, 200 mil mortes. 18 de novembro, 250 mil mortes. E agora, 14 de dezembro, 300 mil mortes. De contaminados, os Estados Unidos estão liderando aí também na casa dos milhões, 16 milhões e 300 mil contaminados. E é bem maior do que o segundo lugar, que está com a Índia, que tem 9 milhões e 880 mil contaminados. E o Brasil vem em terceiro lugar em número de contaminados com 6 milhões e 900 mil, mas o Brasil está no ranking aí de mortes em segundo lugar, com mais de 180 mil mortes pela doença, e pode ser que seja maior, né? A gente destaca aí a questão da subnotificação no Brasil. E importante, o companheiro Diogo comentou aí da questão da vacina, e a gente vê aí que a vacina, que deveria aí também, desde do início dessa pandemia, ser uma corrida dos países, né, dos governos, para salvar a população, agora você vê que vira também aí uma arma de política, trata-se apenas de uma guerra política. Aqui no Brasil a gente vê aí a questão do Dória, que a partir da vacina quer se colocar aí à frente do governo bolsonarista para mostrar assim que ele é vamos colocar assim, um genocida menos pior, né? E às vezes ele quer matar, mas ele vai disfarçar aí com a vacina, que está preocupado, que vai vacinar o Brasil todo. E a gente já tem levantado essa política, esse debate aqui na nossa imprensa, porque nós vemos aí desenhar a mesma política que nós vimos nos Estados Unidos, né, nas últimas eleições, de que o Biden, né, seria o menos pior. E aí, entre o Bolsonaro e o Dória, a esquerda tem até colocado aí que o Dória seria menos pior do que o Bolsonaro. Mas em torno da vacina é apenas uma disputa política, uma preparação aí de uma campanha eleitoral, e não tem nenhuma preocupação com a população de fato. Inclusive, a gente nem sabe aí como que vai ser mesmo essa vacina, né? A gente vê aí que a Anvisa está liberando temporariamente as vacinas, e porque não tem garantia, né, da qualidade, até porque nós temos aí a vacina da Rússia, que inclusive custa menos para o Brasil, mas aí por uma disputa ideológica, não estão nem. A imprensa até mesmo esconde, né, a questão da vacina da Rússia. Esconde aí que eles atingiram bons resultados nos testes, já começaram a vacinação em massa na Rússia. E aí eles estão
dando aí prioridade para a vacina norte-americana, que é mais cara do que a russa. Para vocês terem ideia, a da Rússia ficaria R$ 15 por dose, e as dos laboratórios norte-americanos vão ficar em R$ 200 cada dose. Então, você vê, já é um valor bem maior que vai ser dado para os imperialistas norte-americanos. E aí você vê toda essa disputa, né? E, de fato, não tem aí uma preocupação com a vacinação segura para a população. Aqui no Brasil, destacando, está faltando aí até seringa, já está faltando os materiais necessários para fazer fazer a campanha da vacinação. E aí você não vê o Dória preocupado com isso, nem discutindo isso, né? A gente vê ele fazendo campanha política de que todo mundo vai estar vacinado, ele vai ser bonzinho, vai vacinar até o pessoal do Acre, se quiser. Mas é tudo pura demagogia. E, na verdade, eles não estão nem um pouco preocupados com esses números altíssimos de mortos e contaminados. E também, para destacar, Cuba já apontou aí também uma vacina, e eles, em negociações aí, estão propondo vacinar gratuitamente todos os países da América Latina. Mas, né, a notícia, que é muito boa, né, eu tendo aí a confiar mais numa vacina de Cuba do que dos Estados Unidos, mas a gente sabe, né, que por conta da disputa ideológica contra Cuba, é capaz de nós brasileiros, por conta aí dos nossos governantes golpistas, nem ter acesso aí a essa vacina de Cuba, ficar apenas nos nossos sonhos, né? Nessa hora vai valer a pena mesmo os direitistas falarem, vai para Cuba, né? Aí a gente fala, vou lá tomar a vacina, que é muito mais segura do que essa que o Bolsonaro e o Dória querem empurrar para a população. Bem, algum mais comentário, Diogo? Senão nós partimos já para os outros temas da nossa pauta. Nessa questão da vacina, o bloco golpista todo, né, se une, né, que nem aqui em Curitiba já foi falado que o Rafael Greca, né, o golpista reeleito aí pela fraude desse ano, ele está apoiando o Dória, né, ele já fez encomendas aí pro Dória, participa aí da propaganda das eleições do Dória, né, lógico que de forma indireta, mas não, é a propaganda da eleição de 2022, né? Jogar o Dória para cima, né? Como um ótimo prefeito, né? Uma pessoa que cuida, inclusive, do país, né? Ao contrário do Bolsonaro, né? Então o Greco ele fica fazendo essa ponte entre o Bolsonaro e o Dória, né? Fazendo esse jogo, né? Do mal menor, do mal maior, e fica trabalhando para confundir a situação política, né? E sempre ele tentar ganhar, né, ou nas costas do Dória ou nas costas do Bolsonaro, né, para mantendo então a política golpista aqui em Curitiba, e os números dos casos de Covid também sempre altíssimo, né. Essa semana não chegou aos mil novos casos, né, mas foram 14 novos óbitos, né. O Curitiba aqui está quase com 2.000 óbitos, né, está com 1.971, né. Então é a mesma política aí, tanto norte-americana quanto da nacional, né? Refletida aqui na capital paranaense. Bem, então, concluímos a questão da pandemia. Amanhã nós voltamos aí com novas atualizações. E vou desejar aqui um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando no chat. Arthur Freitas, Elizabeth Novi, Angelina Dias, Renata Diniz, companheiro Arnaldo Ricardo também está aqui. E convidar os companheiros a se inscreverem na nossa Universidade de Férias. A plataforma já está no ar, universidademarxista.pcl.org.br. Você pode aí acessar e se inscrever na nossa 46ª Universidade de Férias, um curso tradicional, tanto do PCO como na esquerda. Acontece aí há mais de 20 anos. Nesse ano, aí, por conta da pandemia, nós realizaremos a universidade pela internet, então será online, durante os meses de janeiro e fevereiro, e o tema será sobre o stalinismo. Nós vemos aí aparecer, né, o stalinismo em debate na esquerda, e é um tema que tem aí muitos mitos, confusões, é pouco conhecido, né, apesar assim, de algumas pessoas até considerarem stalinistas, muitas vezes elas nem sabem, de fato, o que foi o stalinismo,
o que esse movimento, né, esse acontecimento resultou para para a luta da classe operária. Então, nesse curso aí ministrado pelo companheiro Rui, todos aí que acompanham a nossa TV sabem aí da qualidade da exposição dele e da experiência que ele tem dentro do movimento operário. Então, serão aí mais de 40 horas de aula com o companheiro, e também na plataforma terá todo o material aí organizado pelo partido para um estudo aprofundado sobre o tema. Então, convido aí todos os companheiros que estão aqui no chat, que estão nos acompanhando, já garantir a sua inscrição agora em dezembro, que está no valor de R$ 100, porque a partir de janeiro terá outro preço. Então, aproveita e já garante a sua inscrição. E, bem, continuando aqui com a pauta, gostaria de destacar a ação da PM no Rio de Janeiro esse fim de semana. Nós, aqui no partido, reivindicamos pelo fim da Polícia Militar e, de fato, cada vez mais a gente tem acesso aí à imagem, à ação das abordagens da Polícia Militar. Nesse fim de semana, em Belford Roxo, 2 jovens foram assassinados aí pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. As vítimas foram Edson Agnès Júnior, de 20 anos, e Jordan Luiz, na atividade de 18 anos. Eles estavam andando de moto e foram aí abordados pela PM sem nenhum motivo. Foram baleados, levados aí para outro canto e apareceram mortos. Os policiais já foram presos, mas isso não finaliza aí a necessidade de acabar com essa incorporação, né? A gente vê essa ação, ela é rotineira, né, nas comunidades, e por mais que os policiais aí sejam presos, e agora até a imprensa, eu vi que eles estão destacando, né, que o policial foi preso e tal, porque é uma maneira aí de tentar colocar panos quentes na situação, né? Não, prendemos, não precisa ter protesto, não precisa ter nada. Mas é preciso aí lutar pelo fim dessa polícia, que inclusive já peço para a produção soltar um cardzinho do coletivo João Cândido, coletivo de negros do partido, que faz aí uma ampla divulgação pelo fim da Polícia Militar, porque as maiores vítimas da repressão do Estado são os negros. Vejam só, a polícia matou 2.215 crianças em 3 anos. Esses dados eles foram levantados até o ano de 2019. Então, não estão atualizados ainda com as mortes de 2020, que nós sabemos aí que aqui em São Paulo, inclusive, as mortes causadas pela Polícia Militar bateram recorde. E aí, dessas 2.215 crianças, 69% eram negras. Então, vejam, né? Crianças são aí vítimas também dessa polícia, e muitas delas vítimas de bala perdida, que eles falam aí que são entre confronto nas favelas, né, com a polícia militar, mas a gente sempre vê que quem morre é a população, são crianças, então é só uma desculpa aí para esconder que a polícia chega já atirando, já chega matando os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores nos bairros operários. E, bem, aí peço para os companheiros, né, acompanharem o coletivo João Cândido. Nós temos aí nossa imprensa também no Facebook, no Instagram, e participar aí dessa luta em torno do fim da PM, que mostra-se cada vez mais a única solução, e também tem sido muito bem aceita pela população. Na verdade, todos os atos que você participa de esquerda, uma hora ou outra você ouve, né, a palavra de ordem pedindo o fim da polícia militar. Então, de fato, aí é uma necessidade e algo de fato popular. Diego, passo para você. A PM é uma organização fascista, né? Só serve para reprimir a classe trabalhadora, né? Inclusive, a própria foto do card ali mostra, né? Um policial, alguém que, né, deveria estar tomando conta da segurança aí das cidades, né?
nos bairros apontando arma para os jovens, né, para a juventude. Então está mais que claro que é para repressão, né, inclusive para repressão da juventude, né, é, que é uma parte da população mais revoltada, né, mais ativa, né, mais capaz aí de confrontar todo esse regime. Vale lembrar também que o coletivo João Cândido, né, ele tem o nome do João Cândido, né, que é o revolucionário negro, né, é, líder aí da revolta da Chibata, né, que a revolta completa 110 anos, né, então já tivemos aí eventos no partido, né, comemorando os 110 anos da revolta da Chibata, que foi uma das maiores revoltas no Brasil, né? O João Cândido, né, e mais companheiros aí tomaram 3 encouraçados, né? E colocaram em xeque o presidente da República desse país, né? Então, isso para acabar com as torturas, né? Para acabar com a repressão interna dentro da Marinha, né? Então, é nesse mesmo sentido que a gente tem que trabalhar, né? Nos mobilizar, né? Tomar aí, né, toda a estrutura estatal que seja, né? E colocar o nosso presidente da República em xeque, né? Colocar o golpe de Estado em xeque, né? E principalmente e também toda a estrutura repressora desse Estado, né? Que chega nesse estado aí de matar 2.000 crianças negras, né? Então é de se lamentar, né? E é de trazer ainda mais força, né? Para nossa revolta, como para os negros aí que levava as chibatadas dentro da Marinha há 110 anos atrás. Exato. E essa questão da polícia, ela fica cada vez mais evidente porque com o aumento da, da pobreza, da miséria, né, que nós estamos vendo aumentar aqui no país, aumenta a desigualdade social e, consequentemente, a violência. E a juventude, ela é a principal vítima, né, dessa repressão, porque a juventude aí que está totalmente largada, não tem nenhuma expectativa, não, a gente vê aqui em São Paulo mesmo. As escolas, o ensino de São Paulo é assim, não tem nem palavra, né? Se o Dória é científico, imagino que não é científico. Tem um contato próximo com alunos da rede pública estadual daqui de São Paulo e eles ficaram todo esse período aí da pandemia tendo aulas por distância, né, EAD, só que é engraçado que apenas ontem que os alunos foram receber o material de ensino, né, as apostilas, e junto receberam uma prova para fazer em casa. Então, vejam só, aí a prova recebeu ontem para fazer durante ontem e hoje, e entregar hoje a prova, sendo que o material também foi entregue junto com a prova, e os alunos aí não estudaram nada. Então, você vê, não tem ensino, não tem expectativa, não tem nada para essa juventude, e agora eles são aí maiores vítimas, porque também eles que se revoltam, eles que tentam encontrar outra saída, mas ou mesmo quando eles estão trabalhando ou se locomovendo de um lugar a outro, eles são abordados aí pela polícia e são reprimidos. E nesse sentido, a gente, em relação à miséria, gostaria de destacar aí a questão de que a inflação ela foi maior para as famílias com renda menor de R$ 1.650 mensais. Para essas famílias, a inflação foi de 5,80%. Nós vemos aí que esse aumento da inflação para famílias com menor renda influencia aí diretamente no aumento da cesta básica. No Rio de Janeiro, por exemplo, você está precisando aí de R$ 638 para comprar uma cesta básica, que aí são os alimentos básicos, né, para a alimentação de uma família. Fora isso, né, se você for contar aí famílias que pagam aluguel, outras despesas, um salário mínimo a um salário de R$ 1.650 não dá para nada, né? E, bem, aí para as famílias de renda maior,
a inflação ela ficou acumulado de 2,69%. E de janeiro a novembro a alta foi apenas de 1,7%, enquanto que para as famílias de renda mais baixa, essa alta foi de janeiro a novembro de 4,6%. Até lembro daquela música que fala, né, que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, porque de fato foi isso que nós vimos durante a pandemia, né? Bilionários ficaram ainda mais bilionários e miseráveis ficaram ainda mais miseráveis. Esse é o resultado aí da política do golpista, e a situação ainda está menos pior, né? Se temos como se dá para usar isso por conta aí do auxílio emergencial, uma merreca, mas que deu uma segurada para algumas famílias durante o período, mas já está com previsão para acabar. Então a gente, a partir de 2021, para quem espera aí que vai ser melhor, se depender do governo golpista, 2021 não vai ser muito diferente de 2020. Não é, Diogo? Exatamente, né? Essa alta dos preços aí e a desaceleração da economia, né, é praticamente uma maneira de matar a população, né? Sem trabalho, sem renda, né? Sem o auxílio emergencial, sem nada, né? E os preços subindo cada vez mais, né? É a fórmula aí do extermínio, né, da classe trabalhadora brasileira. Uma das pautas, né, que o Partido da Causa Operária colocou desde o começo da pandemia é a formação de conselhos populares, né, tanto para fiscalizar a saúde como para o próprio bairro, né, para a própria população, para a própria classe trabalhadora, né, se organizar, né, e discutir a crise, né, discutir a própria condição do bairro, né, e se mobilizar contra, né, esse fluxo aí, né, que está tendendo a perpetuar nos próximos anos, né, e matar ainda mais, né, ainda mais que os quase 200 mil da pandemia, né, porque a gente não está contando quem está morrendo de fome, né, e do desemprego, e somando com a pauta anterior, né, também com o assassinato aí da juventude, né, pelos órgãos repressores aí, né, repressivos do país. Então, a gente também às vezes acaba caindo na ilusão, né, de que a gente só vai sair dessa crise, né, é, em mobilizações por fora Bolsonaro e tudo mais, né, ou em atos, né, mas parte dessa mobilização pelo fora Bolsonaro, né, também parte de quem está assistindo, né, ou de quem está sofrendo com isso nos bairros, né. Então, a partir da Causa Operária já convocou, né, e segue convocando a formação de conselhos populares dos bairros, né. São espaços aí em que os companheiros discutiram, né, a política nacional, a política local, né, e colocaram soluções, né, propuseram soluções e finalmente cumpriram, né, que nem a mobilização por alimentos, né, para os bairros. Então fizeram campanhas financeiras, campanhas de alimentos, né, agruparam esses alimentos aí em locais aí do próprio bairro, né, em casas de companheiros, né, enfim, associações de bairros. Organizaram também restaurantes de campanha, né, restaurantes aí em que os próprios companheiros organizavam o grupo de cozinha, grupo de limpeza, grupo para servir. Então, enfim, a própria população pode suprir essa crise, né? Pelo menos dentro dessa parte, dentro da urgência, né, que é a fome, né? E também a partir disso já está uma organização mais sólida para lutar por pautas maiores, né? Questões de moradia, questões básicas aí de saúde, né? A própria questão da vacina, né? Exigir que chegue a vacina a preço acessível e principalmente gratuito, né? Exigir aí dos prefeitos, dos golpistas, né? E também mobilizar pelo Fora Bolsonaro, que é a pauta nacional e que finalmente dá um passo contra o golpe, né? É isso aí. Tudo aí caminha para
fato, alavancar aí a luta contra o golpe. Não, tanto que é por isso que o nosso partido já está fazendo aí a campanha para a candidatura do Lula em 2022, que é uma possibilidade aí de derrotar o golpe e mobilizar a classe trabalhadora para, de fato, fazer uma luta contra essa burguesia que só aumenta os ataques contra a população. Não basta uma pandemia, eles aumentam aí a repressão contra a população, aí não basta essa repressão, eles aumentam a miséria. E aqui um companheiro, já desejando um bom dia para o Corinthians Martins, ele até destaca aqui, né, que quando a população não morre por coronavírus, população negra, né, morre nas mãos do aparato de repressão. É bem isso mesmo. Bem, encerrando a reunião de pauta de hoje, agradeço aos companheiros que nos acompanharam. Continuem acompanhando a Causa Operária TV. Terminando a reunião de pauta, começa a Universidade Marxista e hoje tem análise do companheiro Rui Costa Pimenta na TV 247, com retransmissão aqui na COTV. Então, acompanhe aqui conosco, contribua com o seu super sticker, com o super chat e torne-se um membro se você ainda não é um apoiador mensal do nosso canal. Agradecer ao companheiro Diogo. Muito obrigada, Diogo. Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia a todos que assistem. Obrigado mais uma vez pela participação. Nos vemos na próxima terça-feira. E reunião de pauta volta amanhã a partir das 9h. Tchau, tchau. Muito obrigada.